Continuando nosso conteúdo. Determinação de R a partir das coordenadas de A, B e C. Ou seja, como obter a razão R entre dois segmentos orientados, conhecendo as coordenadas dos pontos que formam esses segmentos orientados. Tá? Então, convencionaremos as representações, ou seja, a gente vai tomar como AB, com esse traço em cima, né, a medida algébrica do segmento AB, que corresponde à medida algébrica desse segmento aqui, ó, AB com essa setinha, tá? Que lá na próxima disciplina nossa a gente vai ver que isso aqui na verdade é uma representação de um vetor. Só que um vetor é a mesma coisa que um segmento orientado. Então, aqui a gente não fala muito essa palavra vetor, usa mais a expressão segmento orientado, mas no final das contas vão ser a mesma coisa. Tá? Então, tanto faz no livro que a gente está utilizando, se aparecer com essa simbologia ou com essa simbologia, a representação é a mesma. Tá? E aqui eu vou colocar algo um pouco diferente do que o autor usa, do que o autor escreve lá no livro, mas que eu acho mais fácil para a gente estar memorizando. Tá? O segmento orientado AB, a gente consegue obter alguns cálculos aqui, a gente consegue analisar como sendo a subtração entre B e A. A gente fala que é a subtração entre a extremidade e a origem, ou seja, é tomar esse ponto que está à direita subtraído pelo ponto que está à esquerda. Mas você pode pensar, professor, mas como assim? Subtração de pontos? Como é que eu subtraio pontos? Tá? Não é exatamente isso que eu quero dizer aqui, não é a subtração entre pontos, tá? Essa subtração que vocês vão fazer é, na verdade, a subtração entre as abscissas desses pontos, ou então a subtração entre as ordenadas dele. Né? Vocês vão ver isso mais adiante. Né? Então, o ponto A é chamado de origem do segmento orientado, é sempre o ponto que está aqui na esquerda, e o ponto B aqui eu estou chamando de ponto final do segmento orientado, que é sempre o ponto que está à direita. Então, agora, sejam A de coordenadas xa, ya, B de coordenadas xb, yb e C de coordenadas xc e yc, então, vamos tomar de forma genérica aqui esses três pontos, A, B e C. Né? O ponto A tem coordenadas xa e ya. Tá? Aqui no lugar de xa, eu marquei um outro ponto que eu estou chamando de A1. Então, esse ponto A1, ele é a projeção, a gente chama ele de projeção do ponto A sobre o eixo x. Né? É quando você desce aqui linha reta do ponto A até atingir o eixo x, essa marcação aqui é a marcação xa, é o número real xa. Mas aqui eu também desenhei um ponto e chamei ele de A1. Tá? Para lembrar que esse ponto é uma projeção do ponto A sobre o eixo x. Já o ponto A2 é a projeção do ponto A sobre o eixo y. Tá? E assim com os outros pontos. Aqui eu tenho o ponto B, a projeção de B sobre o eixo x é B1, a projeção do ponto B sobre o eixo y é B2. O ponto C, a projeção dele sobre o eixo x é C1, a projeção dele sobre o eixo y é C2, e assim por diante. A minha ideia aqui é obter a razão entre esses dois segmentos aqui. Tá? Como encontrar a razão entre os segmentos AB e BC, conhecendo as coordenadas de A, B e C, que são essas coordenadas que a gente colocou aqui de forma genérica. Assim, a razão R entre AB e BC pode ser calculada de duas maneiras. Tá? Lembrando que, de acordo com as nossas convenções aqui, o segmento AB pode ser visto como a subtração de B por A, e o BC pode ser visto como a subtração de C por B. Né? É sempre o ponto da direita menos o da esquerda. Então, com isso, a gente pode obter essa razão de duas formas. B menos A significa que eu vou pegar a abscissa de B e subtrair pela abscissa de A, xb menos xa. E C menos B significa que eu vou pegar a abscissa de C e subtrair pela abscissa de B. Aí eu obtenho o valor de R. Tá? A subtração entre as abscissas de A e B sobre a subtração entre as abscissas de C e B. O resultado dessa razão, dessa fraçãozinha aqui, é o nosso R, a razão entre esses segmentos orientados a B e BC. Uma outra forma de achar essa mesma razão é fazer a subtração através das ordenadas desses pontos. Tá? Observe que nessa fórmula aqui a gente usou só as abscissas, mas nós também podemos utilizar as ordenadas. Y de B menos Y de A sobre Y de C menos Y de B, que é essa fórmulazinha aqui.
Então, tem duas maneiras de a gente estar obtendo a razão entre dois segmentos orientados. Né? Uma justificativa para essas formas, né? Por que eu estabeleci isso aqui? Por que isso aqui é verdadeiro? Né? Isso pode ser visto olhando pelo teorema de Tales aqui, ou então olhando por semelhanças de triângulos. Né? Você pegar esse triângulo aqui, ó, com A, B e essa junção aqui, e esse outro triângulo aqui, ó, BC e essa junção, esses dois triângulos são semelhantes. Então, usando semelhanças de triângulo, a gente consegue obter essas razões aqui. Tá? Você consegue demonstrar que a razão pode ser calculada pela subtração entre xb e xb e xa sobre xc e xb, assim como a razão entre yb e ya, né, menos ya, por yc menos yb. Tá? Basta tomar as medidas aqui. O ponto A, lembra que a abscissa dele aqui é xa e a altura é ya. O B é xb e yb. Então, você vai ter as distâncias aqui. Né? Quando você quer calcular a razão entre AB e BC, você está tomando a razão entre essas duas hipotenusas aqui. Né? De A para B, a hipotenusa desse triângulo de cima, B para C, a hipotenusa desse triângulo de baixo. Então, a razão entre essas duas hipotenusas, né, é equivalente à razão entre os catetos correspondentes, ou seja, esse cateto aqui da esquerda com esse cateto da esquerda, ou então esse cateto de baixo com esse outro cateto de baixo, né, ou seja, de forma correspondente. Né? Então, essa primeira equação aqui é só tomar, né, a razão aqui entre as hipotenusas, a razão entre AB e BC, que é o que a gente está chamando de R, vai ser igual a razão entre esses dois catetos de baixo. Esse cateto de baixo aqui é o x de B menos x de A, que é o numerador que está aqui em cima. E já essa hipotenusa aqui de baixo é o x de C menos o x de B, que é aqui a parte de baixo da nossa fração. Tá? X de C menos x de B, que dá essa medidazinha. E assim você obtém a outra também, só que agora você pega a razão entre as hipotenusas, né? Ou seja, AB sobre BC, que é o R, vai ser igual a razão entre essas hipotenusas da esquerda aqui, ó. Ou seja, de A2 até B2, da altura desse triângulo, e de C2 a B2, da altura desse triângulozinho aqui. Então, você vai chegar nessa outra equação também. Tá? Só uma justificativa, uma demonstração dessas fórmulazinhas. Ok, então temos agora duas ferramentas para obter a razão entre dois segmentos orientados. Vamos ver um exemplo para isso? Dados os pontos A, B e C, calcular a razão entre os segmentos AB e BC. Né? Então, conheço as coordenadas desses pontos e quero obter a razão entre eles. Como fazer isso? Duas maneiras diferentes, ou usando a subtração entre as abscissas, ou usando a subtração entre as ordenadas. E lembrando sempre na ordem que ele quer a razão, né? Calcular a razão entre os segmentos AB e BC. Então, AB é o que vai ficar no numerador, BC é o que ficaria no denominador. Tá? Se fosse a razão entre, se eu trocasse isso aqui, o BC viesse primeiro e o AB viesse depois, então os dados de BC ficariam no numerador e os dados do AB ficariam no denominador. Tá? Então, fiquem atentos à ordem da pergunta aqui. Aqui ele está pedindo a razão entre AB e BC. Então, os dados de AB ficam no numerador. Lembrando que AB é visto como B menos A. Então, pega a abscissa de B e subtrai pela abscissa de A. X de B menos X de A. E o BC vai ficar no denominador. Ou seja, BC é visto como C menos B. Né? BC é C menos B. É sempre o ponto da direita menos o da esquerda. Tá? Ponto final menos ponto inicial. Então, é as abscissas, a subtração entre as abscissas de C e de B, ou seja, x de C menos x de B. E agora é só substituir aqui. X de B é 5, x de A é 3. X de C é 6, x de B é 5. 5 menos 3, 2, 6 menos 5, 1, 2 sobre 1 é igual a 2. Essa é a razão entre os segmentos AB e BC usando as abscissas. E observe que eu também poderia chegar nesse mesmo resultado calculando a razão, utilizando a razão entre as ordenadas, né? Que eu usei a razão entre as abscissas. Se eu tivesse usado a razão entre as ordenadas, necessariamente o mesmo valor vocês vão obter. Tá? Tem que obter o mesmo valor. Se der um valor diferente, significa que um dos dois vai estar errado.
porque essa razão a gente demonstrou aqui que ela pode ser calculada dessas duas maneiras e que vai fornecer justamente o mesmo resultado, ou usando os dados das abscissas dos pontos, ou usando os dados das ordenadas dos pontos, beleza? Continuando, coordenadas do terceiro ponto. Dados dois pontos A e B, é possível obter as coordenadas de um terceiro ponto C pertencente à reta que passa pelos pontos A e B. Basta conhecer a razão R entre dois segmentos com extremidades nesses pontos, tá? Ou seja, podemos ter três pontos, dos quais apenas dois a gente conhece as coordenadas, tá? Mas desde que esses três pontos estejam alinhados, tá? Se esses três pontos estiverem alinhados, a gente consegue descobrir as coordenadas desse terceiro ponto, tá? Desde que satisfaça essas condições, ou seja, a gente já conheça as coordenadas de dois deles e conheça também a razão entre dois segmentos formados por esses três pontos. Exemplo, obter as coordenadas do ponto C, pertencente à reta que passa pelos pontos AB, né? A reta definida por AB, sabendo que A tem coordenadas 1 e 5, B tem coordenadas 4 e 17, e a razão entre os segmentos orientados AC e CB é de 2 unidades de medida. Tá? A razão é 2, né? Ou seja, AC é o dobro de CB. Quando a gente diz que a razão entre dois segmentos é igual a 2, é porque esse de cima é o dobro do de baixo, né? Em termos de medidas algébricas. Então, todas as condições colocadas aqui na nossa definição estão satisfeitas, né? Ou seja, a gente conhece as coordenadas de dois pontos, que é do A e do B. Queremos conhecer as coordenadas de um terceiro ponto, que é o ponto C, mas esse ponto C pertence à reta AB, ou seja, são três pontos colineares, estão na mesma reta, na mesma linha. E a gente conhece também a razão entre dois segmentos formado por pontos pertencentes, né, pertencentes a essa reta, ou seja, pontos de A, B e C. Vamos lá, solução. Como a razão entre o segmento AC e CB é dada por, né? Então, as medidas algébricas do segmento AC pode ser obtida subtraindo uma componente de C por uma componente de A, né? Ou seja, você pode subtrair as abscissas ou as ordenadas, né? A gente viu nos slides anteriores que tem duas fórmulas para determinar a razão entre dois segmentos. Ou você usa a razão entre as subtrações das abscissas, ou você usa a razão entre a subtração das ordenadas, né? O AC é pegar as componentes de C e subtrair por A, e CB é pegar as componentes de B e subtrair por C, ok? Então, há duas maneiras. Primeiro, a gente vai fazer uma usando a ideia das abscissas, né? C menos A é XC menos XA. A abscissa de C menos a abscissa de A. Sobre B menos C, ou seja, a abscissa de B menos a abscissa de C. É dessa razão que é de duas unidades de medida. O problema já nos forneceu isso, ok? Então, vou trabalhar aqui com essa última igualdade, né? Essa fração igual a 2, porque a razão a gente já sabe que vale 2. Então, estou substituindo o R por 2 já, ok? E a gente já sabe quanto é x de A e x de B, né? X de A é a abscissa de A, que vale 1. X de B é a abscissa de B, que vale 4. Substituir. Para achar as coordenadas do ponto C, significa que a gente vai ter que achar x de C e y de C. Nessa equação aqui, a gente já vai conseguir obter o x de C, né? Porque a única variável que aparece na equação aqui é xc. Então, é só multiplicar cruzado aqui, ó, né? 3c, x de C menos 1, multiplica o denominador de 2, que é 1. Então, fica xc menos 1. E 2 multiplica 4 menos xc, dá 8 menos 2xc. xc, esse menos 2xc leva para o primeiro membro, vão ficar 3xc, que é igual, menos 1 vai para o segundo membro, fica mais 1, 8 mais 1, 9. Logo, xc é igual a 3, né? Porque esse 3 aqui você passa dividindo, 9 dividido por 3 dá 3. Então, já achamos a abscissa do ponto C. Falta encontrar a ordenada do ponto C para que ele esteja bem definido, para que conheçamos realmente quem é esse ponto C. Então, para achar y de C, a ordenada do ponto C, é só usar essa mesma ideia da razão, mas em vez de usar a relação entre as abscissas,
Usamos a relação entre as ordenadas desses pontos, né? Então, retorno aqui na razão entre o segmento AC e CB, que é C menos A e B menos C, mas agora eu vou fazer essas subtrações usando as ordenadas desses pontos. Então, y de C menos y de A, está aqui no numerador, ordenada de C menos ordenada de A, e y de B menos y de C, ou seja, a ordenada do ponto B menos a ordenada do ponto C, que é igual a R, e lembrando que R vale 2. Então, vou trabalhar com essa última igualdade. A gente já conhece quem é y de A e y de B, então é só substituir. Y de A é 5 e o y de B é, cadê o y de B? Está aqui, 17. Substituir. Então, é uma equação onde a única variável constante aqui é y de C, né? É a ordenada do ponto C. Então, pode multiplicar cruzado. Y de C menos 5 vai multiplicar o denominador aqui, que é 1. E 17 menos YC vai multiplicar 2. Então, vai dar essa equação, né? YC menos 5 e 2 vezes esse denominador aqui vai dar 34 menos 2YC. Traz esse menos 2YC para o primeiro membro, vai ficar 3YC. Leva esse menos 5 para o segundo membro, então vai ficar 34 mais 5, dá 39. E o 3 passa dividindo, dá 13. Portanto, as coordenadas do ponto C é 3 e 13, ok? Então, sempre que temos as coordenadas de dois pontos e queremos obter as coordenadas de um terceiro ponto, e além disso, sabemos que esse terceiro ponto é colinear com esses outros dois, ou seja, pertence à mesma reta, e também conhecemos uma razão entre dois segmentos formados por esses pontos, então sempre será possível estabelecer e encontrar as coordenadas desse terceiro ponto, ok? Continuando. Condição para alinhamento de três pontos, ou seja, vamos estabelecer aqui uma ferramenta, né, uma fórmula para verificar se três pontos estão ou não em uma mesma linha, ou seja, se eles são colineares ou não. Para isso, a gente vai fazer um uso de um teorema. Três pontos A, B e C, A de coordenada x1, y1, B de coordenada x2, y2 e C de coordenada x3, y3, tá? Ou seja, de coordenadas genéricas. Eles são colineares, ou seja, estão em uma mesma linha, se e somente se suas coordenadas verificam esta igualdade aqui, ó. x2 menos x1, ou seja, a abscissa de B menos a abscissa de A, vezes ordenada de C menos ordenada de B, que é igual a abscissa de C menos a abscissa de B, vezes a ordenada de B menos a ordenada de A. Tá? Mas de onde veio essa relação? De onde veio essa equação aqui? Tá? Seria a demonstração do nosso teorema. Tá? Mas, em vez de fazer a demonstração por completa, aqui eu vou dar apenas uma justificativa dessa forma. Tá? Porque como o teorema diz se somente se, para demonstrar teoremas que falam se somente se, significa que vale a ida e a volta. Então, nesse tipo de demonstração, a gente supõe essa parte inicial como sendo hipótese e prova a tese, e depois tem que fazer a volta, ou seja, supõe essa parte final como sendo a hipótese e tenta chegar nessa parte inicial, que agora será a tese. Tá? Mas aqui eu vou estar fazendo apenas a ida, tá? Vou supor que eles são colineares e mostrar que vale essa igualdade, tá? Isso, na verdade, vem das fórmulas que a gente estabeleceu nos slides anteriores, tá? Uma justificativa. Se os pontos A, B e C são colineares, então os segmentos orientados AB e BC, ou seja, dois segmentos formados por esses três pontos, estão sobre uma mesma reta. E se esses dois segmentos orientados estão em uma mesma reta, né? Se eles também são colineares, então existe uma razão R, tal que essa razão R pode ser calculada de duas maneiras. Ou calculando através da subtração das abscissas desses pontos, ou através da razão entre a diferença das ordenadas desses três pontos, né? Então, a gente viu no slide anterior que a razão entre dois segmentos pode ser obtida de duas formas diferentes, ou usando os dados das abscissas, ou usando os dados das ordenadas. Então, como os dois fornecem a mesma razão, então essas duas expressões, essas duas frações são iguais. Então, quando eu igualo essas duas frações, a gente consegue chegar nessa fórmula que
foi colocada aqui no teorema, nessa afirmação do nosso teorema, né? Ó, basta que a gente multiplique cruzado aqui essa última igualdade. A igualdade dessas duas últimas frações, se a gente multiplicar cruzado, né? Logo, repetir essas duas frações aqui, multiplica elas cruzadas, né? xb menos xa vai multiplicar yc menos yb, tá aqui, que é igual a o xc menos xb vai multiplicar essa aqui de cima, yb menos ya, que está aqui. E essa equação é equivalente à do nosso teorema. A diferença é que aqui, em vez de ser xa, xb, xc, está em termos de x1, x2 e x3. Tá? Mas os que têm índice 3 refere-se ao ponto C, os que têm índice 2 refere-se ao ponto B, e os que têm índice 1 refere-se ao ponto A. Tá? Então, dá para vocês fazerem uma analogia aqui e verificar que essas duas expressões são equivalentes. Ok? Aí seria uma espécie de uma demonstração do nosso teorema, mas no caso eu fiz só a ida, teria também que comprovar a volta, ou seja, supor que vale essa igualdade e comprovar que esses três pontos são colineares. Tá? Para isso, vocês podem dar uma olhada lá no livro, no material que foi passado no grupo do WhatsApp lá para vocês, que vocês verem a demonstração por completo. Aqui a gente vê apenas uma justificativa, para que a gente possa partir para os exemplos aí, os exercícios. Tá? Uma outra maneira mais fácil de memorizar essa relação, para verificar se esses três pontos são colineares, é o uso desse determinante aqui. Ó, tá? Nós temos um determinante onde, na primeira linha, tem as coordenadas do ponto A, ó, x, a, y, a. A segunda linha tem as coordenadas do ponto B, x, b, y, b. E a terceira linha tem as coordenadas do ponto C, x, c, y, c. E essa última coluna aqui é sempre composta por unidades, só número 1. Igual a zero. Ou seja, essa equação aqui, esse determinante é equivalente a essa relação aqui. Tá? Se você resolver esse determinante de terceira ordem aqui, você consegue resolver esse determinante aqui, fazer as multiplicações, tá? E trabalhar ela para chegar nessa relação obtida aqui anteriormente. Tá? A gente consegue mostrar que essa relação aqui dos produtos é igual a essa relação aqui desse determinante de terceira ordem. Tá? Eles são equivalentes. Só que memorizar essa equação aqui é mais complicado do que memorizar esse nosso determinante. Então, por isso a gente faz mais uso do determinante, mas os dois são iguais. Depois vocês podem fazer num rascunho aí, tentar desenvolver esse determinante e colocar alguns termos em evidência, né, que vai dar uma equação bem grande, aí você tem que colocar alguns termos em evidências que você consegue chegar, assim, nessa equação aqui. Ó. Você consegue provar que essa equação é igual a essa. Ok? Lembrando aqui um pouco para a gente memorizar esse determinante, né? Ou seja, o determinante de terceira ordem, a última coluna você preenche com unidades, e esses outros elementos aqui, ó, olhando em termos de linha, você vai colocar as coordenadas de um ponto, do outro ponto e do terceiro ponto. Tá? Se você trocar a ordem deles, tipo, aqui está as coordenadas de A, mas se você colocar as coordenadas de A depois, na segunda ou na terceira linha, isso não tem problema, tá? Não vai alterar o seu cálculo no final. Tá? Porque você pode até alterar o resultado, mas o importante que a gente deve verificar é isso aqui. Ó. Se esse determinante der zero, se ele for zero, por mais que você troque a ordem dessas coordenadas, o resultado será sempre zero. Tá? Agora, se porventura esse determinante der, por exemplo, o valor 3, se você trocar a ordem desses pontos aqui e recalcular o determinante, ele vai passar a ser menos 3, ou seja, só vai trocar o sinal do seu resultado. Só que se o resultado é zero, né, como a gente faz para trocar o sinal de zero? Não tem como, né? Zero é neutro, ele nem é positivo nem é negativo. Por isso que por mais que você troque uma linha por outro, o resultado será sempre zero se esses pontos forem colineares. Agora, obviamente, se esses três pontos não forem colineares, então você vai achar algum outro resultado aqui diferente de zero. Tá? Assim você testa se três pontos são ou não colineares, calculando esse determinante. Se der zero, pode-se afirmar que eles são colineares. Se der qualquer outro número diferente de zero, pode-se afirmar que eles não são colineares. Exemplo, para que valores de x os pontos A, B e C são colineares? Né? Veja que o ponto A é dado pelas coordenadas x e x, ou seja, não se conhece aqui a abscissa e a ordenada do ponto A, só sabe que eles são iguais. Né?
Ou seja, o ponto A é um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Porque a primeira componente é igual à segunda. Se aqui for 2, aqui é 2. Se aqui for raiz de 8, aqui é raiz de 8, né? São sempre iguais. E ele quer saber quais são os possíveis valores de x para que esses três pontos sejam colineares. Solução. Então, se A, B e C são colineares, né? Para que eles sejam colineares, o resultado desse determinante tem que dar igual a zero, né? Esse D aqui é para lembrar de determinante, tá? Não é um ponto, é apenas a representação, uma nomenclatura para o determinante. A última coluna é preenchida com uns, a primeira linha aqui ó, eu preencho com as coordenadas de um desses três pontos, aqui eu optei pelas coordenadas do ponto A primeiro, depois pelas coordenadas do ponto B, e depois pelas coordenadas do ponto C. E igualo a zero. Por que eu já igualo a zero? Porque aqui já está afirmando que eles são colineares, né? Quer que se obtenha o valor de x de tal maneira que esses três pontos sejam colineares. Então, você já tem que admitir que eles são colineares. Então, se eles são colineares, o resultado tem que dar zero. Agora, se estivesse pedindo para você verificar se eles são ou se eles não são colineares, você não vai começar igualando a zero. Não, você vai calcular isso aqui, isso vai dar um número real, e esse número real é que vai te dizer se ele é zero ou não. Tá? Diferentemente desse nosso exemplo, aqui a gente precisa que eles sejam colineares, então a gente já iguala a zero. E agora é só resolver esse determinante. Tá? Existem vários métodos de resolução de determinante, vocês podem utilizar aqueles que vocês acharem melhor. Tá? Eu estou utilizando aqui o teorema de Laplace, aplicado à primeira linha, é um teorema que nem sempre é muito conhecido, mas que é interessante vocês já ir se familiarizando com ele, porque a gente vai utilizar muito esse método, principalmente lá em geometria analítica do nosso próximo semestre. Tá? Então, como que a gente faz isso? Aplicar o teorema de Laplace à primeira linha. Significa que você vai selecionar cada um desses elementos da primeira linha e cada um desses elementos vai multiplicar um determinante de segunda ordem, porque determinantes de segunda ordem são fáceis de resolver, né? É o produto da diagonal principal menos o produto da secundária, né? Então, como que desse passo aqui eu vim para esse, né? Como é que se faz? Como eu estou aplicando o teorema de Laplace à primeira linha, eu pego o primeiro elemento, que é x, repito ele aqui, vezes um determinante de segunda ordem. Mas como que é formado esse determinante de segunda ordem? Se você escolheu esse x, então agora você vai desconsiderar todos os elementos que estão na linha e na coluna desse elemento que você selecionou, que você colocou aqui na frente. Então, desconsidera todos os elementos que estão na linha e na coluna. Quando você faz isso, só sobra esses quatro aqui. Ó. E esses quatro vão formar o determinante que eu coloquei aqui embaixo. Ó. 1, 1, menos 3 e 1. Ok? Agora, seleciona o próximo termo. Esse termo aqui é x. Você vem aqui e repete ele aqui. A ressalva que nós temos aqui é que você sempre tem que trocar o sinal do valor desse elemento central aqui. Esse x, eu repito ele aqui. Esse 1 ele vai ser repetido bem aqui. Tá? Não aparece porque 1 vezes um determinante, o 1 não altera nada. Por isso que o 1 ficou subtendido. Agora, esse elemento central aqui, esse do meio, você sempre coloca ele com o sinal trocado. Ok? Os porquês disso aqui a gente vai ver mais detalhadamente lá na geometria analítica vetorial do próximo semestre. Tá? Vou explicar um pouco mais detalhado a respeito disso. Por enquanto, eu quero apenas que vocês memorizem o método aí. Tá? Então, selecionou o primeiro elemento, que é o x, colocou ele aqui embaixo, vezes um determinante de segunda ordem, desconsiderar a linha e a coluna e pega os quatro restantes. Pega esse segundo agora, que é o x, coloca aqui, com o sinal trocado, então é menos x, vezes um determinante de segunda ordem. Então, se você selecionou esse elemento, então agora você tem que desconsiderar a linha e a coluna em que ele se encontra. Então, a primeira linha e a segunda coluna, você vai desconsiderar ela por completo. Então, vai sobrar 3, 7, 1 e 1, que vai formar esse segundo determinante. Mais o último elemento da nossa primeira linha, que é o 1, está subtendido aqui, vezes um determinante de segunda ordem. Como que eu formo esse determinante de segunda ordem? Desconsidera a linha e a coluna em que esse número 1 está. Então, é a primeira linha e a última coluna, você vai desconsiderar toda ela. Então, vai sobrar só esses quatro aqui. Ó. 3, 1, 7 menos 3. Vai formar o nosso determinante, que é igual a zero. E agora eu vou resolver esses determinantes de segunda ordem, né? Que é bem simples. Né? Aqui vai ficar... Ó,
diagonal principal, 1 vezes 1, menos diagonal principal, que dá 1 vezes menos 3, dá menos 3. Então, é 1 subtraído por menos 3. 1 subtraído por menos 3 significa 1 menos menos 3. Então, vai ficar 1 mais 3, que dá 4. E 4 vezes x dá 4x. Então, esse 4x foi obtido desse produto aqui. Menos x vezes esse outro determinante. Como que se resolve esse determinante? 3 vezes 1 subtraído por 1 vezes 7. Então, é 3 menos 7, que dá menos 4. Só que aqui tinha um sinal de menos na frente já. Então, é menos 4 vezes menos x. Então, dá mais 4x. Tá? Porque o resultado desse determinante dá menos 4. Como aqui tem menos x, e aqui é um produto, menos com menos dá mais, por isso ficou 4x positivo. Mais 1 vezes o resultado desse determinante. Né? O 1 não influencia em nada, então por isso que ele nem apareceu aqui. Então é só resolver esse determinante. 3 vezes menos 3, que dá menos 9, subtraído por 1 vezes 7, que dá 7. Então é menos 9 subtraído por 7, ou seja, menos 9 menos 7, dá menos 16, que é igual a 0. Então, menos 4x com menos 4x dá menos 8x, menos 16, que é igual a 0. Né? Passa 16 para o outro lado, vai ficar 8x igual a 16, ou seja, x vai ser igual a 16 sobre 8, ou seja, x é igual a 2. Ok? Então, para o ponto A ser um ponto colinear com B e C, ele vai ter que ter coordenadas 2 e 2, porque o valor de x tem que ser 2, né? E A tem abscissa 2 e ordenada 2, então o ponto A terá que ter coordenadas 2 e 2 para que ele seja um ponto colinear com B e C. Tudo bem? Façam os exercícios aí, postem na plataforma e bom estudo a todos.